Eles apostaram tudo. O Palácio do Planalto jogou todas as suas fichas numa única cartada, a de que o dinheiro e a conversa mole resolveriam tudo com Donald Trump. Eles acharam que bastaria um telefonema, um sorriso amarelo e alguns acordos comerciais para que as portas da América se abrissem novamente para os donos do poder no Brasil. Mas o governo Lula acabou de dar de cara com um muro de concreto. E esse muro tem nome, sobrenome e uma memória que não perdoa. O nome do pesadelo que está tirando o sono de ministros, juízes e da alta cúpula petista é Marco Rubio. Enquanto em Brasília se vendia a narrativa de que está tudo bem, em Washington a porta foi trancada por dentro. A informação que acaba de vazar dos bastidores é que não existe acordo. Pelo contrário, o que vem por aí não é um aperto de mão, é um pacote de medidas duras que pode colapsar a narrativa do sistema brasileiro. Fique comigo agora, porque o que eu vou te contar nas próximas linhas é o que a velha imprensa está escondendo de você. Olá, patriotas. Sejam todos muito bem-vindos ao Escalada Patriota News. A trincheira onde a gente analisa o que realmente acontece nas sombras do poder, sem as lentes cor-de-rosa da mídia tradicional. Se você é um patriota e valoriza a verdade nua e crua, já esmaga o botão de inscrever-se e ativa o sininho. A gente precisa estar unido porque a tempestade que se forma no horizonte não é para amadores. Meus amigos, vamos falar sério. Existe um jogo de xadrez brutal acontecendo agora entre Brasília e Washington. E não se enganem, o que está na mesa não é apenas a devolução de um visto cancelado ou o fim de uma sançãozinha burocrática. O que está em jogo é a sobrevivência política do governo Lula e, por tabela, a estabilidade daqueles que se acham deuses aqui no Brasil. Estamos falando do futuro da nossa economia e do nosso alinhamento global. A arrogância do governo atual custou caro. Lula, com aquela soberba típica, achou que trataria com os Estados Unidos da mesma forma que trata com o Congresso aqui, na base da troca de favores. Em entrevista recente, ele chegou a admitir, com a maior naturalidade, que mandou recado para Trump pedindo para liberar os meus ministros. E quando ele diz meus ministros, a leitura de bastidor é óbvia. Ele não está falando só do executivo. Ele está agindo como o advogado de defesa de certas figuras do judiciário, os verdadeiros fiadores do seu retorno ao poder. Eles acreditaram que Trump, sendo um homem de negócios, venderia seus princípios por qualquer vantagem comercial. Mas eles esqueceram de combinar com um homem. Eles subestimaram o fator ideológico. Eles subestimaram Marco Rubio. Para você entender o tamanho do buraco em que o Planalto se meteu, você precisa entender quem é Marco Rubio. Ele não é um burocrata de carreira que vai a coquetéis em Nova York. O Rubio é filho de imigrantes cubanos que fugiram da miséria e da perseguição do regime de Fidel Castro. Ele não aprendeu sobre socialismo em livros de faculdade, como a esquerda caviar brasileira. Ele cresceu ouvindo os relatos de terror sobre o que a esquerda faz quando toma o poder total. Para Marco Rubio, combater a esquerda radical na América Latina não é trabalho, é pessoal, é missão de vida, é visceral. Então imaginem a cena. Lula pede para Trump aliviar a barra para um governo que financia Cuba, que passa a mão na cabeça da Venezuela e que flerta abertamente com a censura e o autoritarismo dentro de casa. Você acha mesmo que Rubio vai aceitar isso? Agora, Rubio tem a caneta mais poderosa da diplomacia mundial na mão. Como secretário de Estado, é ele quem decide quem entra e quem não entra na América. É ele quem desenha as sanções. E as informações que chegam direto de Washington para a nossa equipe são cristalinas. O Departamento de Estado, sob comando de Rubio, está irredutível. Eles olham para o Brasil hoje e não veem um parceiro democrático. Eles veem um governo alinhado com os inimigos da liberdade, um governo que persegue opositores, que cala jornalistas, que usa o Tribunal Supremo como arma política. Os próprios assessores de Lula já jogaram a toalha nos bastidores, admitindo que a devolução dos vistos está enrolada. Eles tentam culpar a ala ideológica, mas nós, conservadores, sabemos a verdade. O que eles chamam de ideologia, o mundo livre chama de princípios morais. A lei americana é clara. Quem atenta contra a democracia e viola direitos humanos não entra na terra da liberdade. Simples assim. E o pesadelo não para nos vistos. O que se desenha nos corredores de Washington é muito pior. Rubio não está sozinho nessa cruzada. Ele tem o apoio maciço da ala republicana raiz, gente como Carlos Giménez e Maria Elvira Salazar, que conhecem exatamente o modus operandi da esquerda latino-americana. Essa turma não vai deixar o Trump fazer acordão para salvar a pele de quem persegue a direita no Brasil. Atenção aqui. Fontes indicam que Rubio estaria preparando um pacote de isolamento político contra o governo Lula. Estamos falando da possibilidade real de sanções econômicas cirúrgicas, focadas em setores que financiam essa estrutura de poder. Estamos falando da expansão da lista da Lei Magnitsky.
Você tem noção do que é isso? Significa que não apenas juízes, mas políticos e empresários ligados ao esquema petista podem ter bens congelados e serem tratados como párias internacionais. E tem um ponto crucial que a mídia brasileira tenta esconder: a conexão com a Venezuela. Rubio sabe que Lula é o oxigênio que mantém o ditador Nicolás Maduro vivo. O Brasil, vergonhosamente, finge que media conflitos, mas na prática está ganhando tempo para a ditadura vizinha. Rubio quer a cabeça de Maduro. E ele sabe que, para derrubar o ditador venezuelano, ele precisa neutralizar o apoio brasileiro. É um jogo de tabela. A pressão sobre Brasília vai aumentar, até ficar insuportável, porque é uma estratégia de asfixia geopolítica. Se o Brasil insistir em ficar do lado errado da história, o custo será o isolamento total. Imaginem nosso país sem acesso a crédito, sem tecnologia de ponta, com exportações sobretaxadas, tratado como um membro do eixo do mal. Seria o fim da nossa economia. E nos bastidores, o medo de Lula é visível, é palpável. O sorriso sumiu. O pânico se instalou. E onde fica o Alexandre de Moraes e o STF nessa história toda? Ficam na mão de Lula, que está na mão de Rubio. É uma cadeia de dependência humilhante. Se a diplomacia petista falhar, e tudo indica que já falhou, os ministros sancionados continuam marcados. E um ministro de Suprema Corte sancionado pelo Zbigniew Moore é um ministro fraco. É um ministro que perdeu a respeitabilidade global. A estratégia americana parece ser a do banho-maria. Rubio não vai dar um não definitivo agora. Ele vai deixar a dúvida pairar. Vai deixar os vistos em análise eterna. Vai deixar a ameaça de sanções pairando sobre a cabeça deles como uma espada. Isso gera instabilidade, o dólar dispara, o investidor foge. É a tática do desgaste absoluto. Eles querem que o governo sangre até não ter mais forças para resistir às demandas. Fim da censura, liberdade para os presos políticos e garantia de eleições limpas em 2026. Vejam a ironia do destino. Lula passou a vida inteira gritando contra o imperialismo yankee, queimando bandeira americana em porta de sindicato. E agora? Agora ele tem que ir lá, de joelhos, pedir a bênção. Ele precisa implorar para que o império não destrua seu governo. É o cúmulo da humilhação, mas é a colheita justa de quem plantou o vento. O mundo não está mais cego. As denúncias que nós fizemos aqui, que vocês compartilharam nos grupos, que a oposição corajosa fez, tudo isso chegou na mesa de Marco Rubio. O dossiê está lá. Ele sabe quem mandou prender, quem censurou, quem rasgou a Constituição. A narrativa de que o STF apenas cumpriu a lei é piada pronta lá fora. Eles sabem que foi um golpe branco. Lula tenta manter a moral da tropa elevada, dizendo que vai resolver, mas ele está mentindo para si mesmo. A barreira é intransponível. Marco Rubio é o pesadelo que se tornou realidade. Ou o Brasil muda de rumo e volta para o caminho da liberdade. Ou afundaremos abraçados com as ideologias mofadas que esse governo defende. O relógio está correndo. Cada dia sem recuo em Brasília é um passo a mais em direção ao abismo. Mas aqui nós continuaremos vigilantes. Agora eu quero ouvir você, que faz parte desse exército de patriotas. Você acha que o Brasil aguenta a pressão americana ou o sistema vai ter que ceder e acabar com a censura? Coloca a sua opinião aqui nos comentários. E atenção, se você quer continuar recebendo a verdade que a TV não mostra, verifique agora se sua inscrição ainda está ativa. O YouTube tem removido inscritos de canais conservadores. Deixe o like para fortalecer nossa guerra cultural. Fiquem com Deus, força e honra. Até o próximo vídeo.